Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e hoje nós vamos falar sobre referências bibliográficas e citações. É um vídeo rápido que eu gostaria de falar algumas coisas que vocês devem fazer e algumas coisas que devem evitar. Em relação às referências bibliográficas, a primeira dica que eu gostaria de dizer é: se você não citou determinada obra no corpo do texto, não coloque nas referências bibliográficas. Nas referências bibliográficas só deve constar as obras que você efetivamente utilizou. Não esqueça disso. Olha, a maior parte das vezes, todos os integrantes da banca percebem que determinada obra que está na referência bibliográfica não está na citação. Às vezes tem inúmeras obras nas referências bibliográficas e quase nenhuma citação no corpo do texto. Isso não pode. Você realmente precisa utilizar aquilo que você coloca nas referências bibliográficas. Não se esqueça disso. Além disso, uma outra dica que a gente às vezes vê o erro, na citação, né, direta a longa, a citação direta a longa não vai aspas, né? Você só reduz, você coloca os dois pontos e aí você faz o recuo e diminui um pouco a palavra. Então, se a letra está em fonte 12 times 12, então ela passa para 10, por exemplo, no corpo do texto com um recuo de 5, né? Então, essa é a citação direta longa. E aí, isso que eu gostaria de dizer, se você for fazer uma citação direta, que eu brinco, que é longuíssima, ou seja, que represente meia página, uma página, e inclusive vai para a próxima página essa citação, não faça isso. Tire o principal trecho e você pode colocar, se for uma informação muito importante, coloque no final e no anexo do seu trabalho, né? Então, por exemplo, principalmente alunos de direito que acabam colocando as decisões do STF, do TJ, enfim, dos tribunais, e aí ocupam 4, 5 páginas de trechos da decisão. Você pode tirar, às vezes, um trecho que é muito importante para a sua argumentação, mas se for para pegar a decisão, se você quiser apresentar a sua a decisão, que é muito importante para aquele caso, então deixe nos anexos, né? Deixe nos anexos, assim como tratados internacionais, documentos mais extensos. Não coloque isso como uma citação direta longa, né? Que eu até brinco, essa não é longa, é longuíssima, né? Então, evite fazer isso. Outra coisa, sempre que você for fazer alguma afirmação, sempre busque fundamentar, apresentar exemplos para que os seus parágrafos fiquem mais consolidados. E, portanto, muitas vezes você não usa só obras, você também utiliza dados, relatórios. E aí alguns estudantes me perguntam, eu devo separar nas referências bibliográficas, por exemplo, a parte doutrinária e aquilo que seria uma legislação ou as decisões utilizadas? Olha, depende. Se você tiver só utilizar umas 3 leis ou umas 2 decisões, não vale a pena você separar. Coloque tudo junto nas referências bibliográficas. Agora, se são muitas leis ou muitas decisões, dentro das referências bibliográficas você pode fazer um subtópico, legislação e depois doutrina. Mas isso se for realmente muito, porque aí é importante fazer a separação. Ou às vezes determinados relatórios de alguma organização internacional, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, então a OMC, então você usa muitos relatórios, então às vezes é bom separar exatamente da doutrina. Então vai um pouco do seu bom senso, né? Se é muito extenso, se não é, se vai gerar confusão para o seu leitor ou leitora. E por último, que eu já falei em outros vídeos, mas eu quero ressaltar porque aqueles que nos seguem aqui na comunidade da Monografia Perfeita não pode errar isso. Conforme as regras da BNT, as referências bibliográficas ficam alinhadas à esquerda. Não é justificado, ao contrário do restante do texto, que sim é justificado, nas referências bibliográficas não é. Não esqueçam, e pela alteração da regra da BNT, a 6023 de 2018, não existe mais a questão de 7 toques quando é o mesmo autor.
Então, o autor ou a autora, então se você utilizar várias obras de determinado autor ou autora, não tem mais aquele traço que eram pelos toques que você dava, e só citava uma vez a autoria. Não, hoje em dia repete o autor. Não tem a previsão mais nessa regra 6023 da BNT em relação aos toques. Então, isso já caiu, não está mais em uso. Às vezes você vai usar determinadas monografias, dissertações de mestrado em geral, teses de doutorado, mais antigas, antes dessa reforma, e vocês vão ver esses traços, e aí às vezes você quer se inspirar e fazer a mesma coisa, mas hoje em dia já não existe mais essa regra, tá bom? Então não esqueçam disso. E uma outra curiosidade que eu queria falar com vocês é a questão do DOI, né? O DOI é um número para identificação de artigos científicos das revistas. A BNT introduziu na 6023 agora para colocar esse identificador do DOI. Mas qual que é a grande questão? Que eu acho que foi um erro dessa regra. Eles continuam as mesmas regras, você falando sobre a autoria, sobre o título, em qual revista, volume, número, cidade, data, depois a disponibilidade, etc., depois o DOI. Isso é um erro, como a BNT colocou na realidade, porque se ele é um número identificador, você não precisaria passar por todas essas informações e poderia facilitar o trabalho dos pesquisadores em relação à identificação daquele artigo. Então, poderia ter a BNT apresentado uma forma de referenciar reduzida, muito reduzida, e já com o DOI, porque os pesquisadores já conseguem acessar, porque é até formado um link em relação ao DOI, já poderia acessar direto aqueles artigos científicos, então não precisaria de tantas informações. Então, na realidade, o DOI foi mais um elemento adicionado, e não foi feita uma reforma para se adequar à nova realidade, a essas numerações que nós temos agora de documentos eletrônicos que permitem, por exemplo, a melhor indexação, ver a publicação de determinados autores e etc. Então foi uma pena, perdemos a oportunidade, mas em relação ao DOI está dessa forma. É opcional, conforme a BNT, até porque nem todas as revistas científicas possuem, né? Mas apesar de ser opcional, é interessante. É interessante para você mesmo ter esse registro e você poder consultar esses artigos em outras pesquisas. E também facilita para os outros pesquisadores, é mais fácil para consulta. Mas, infelizmente, é uma informação adicional, né? Então, vai aumentar o seu trabalho em relação a isso. Não facilitou quando poderia facilitar, tendo em vista a função do DOI. Bem, pessoal, essas são as dicas rápidas que eu gostaria de dar para vocês. Se gostaram desse vídeo, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a opinião de vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.